Destruí a vida da minha esposa metodicamente e ela nunca viu nada acontecer. Não é algo que um homem admita facilmente. Especialmente não um homem como eu, 42 anos, mãos calejadas por 20 anos na área de logística. O tipo de cara que conserta o próprio caminhão e nunca perdeu um jogo dos filhos. Mas aqui estou eu, sentado no que costumava ser nossa sala de estar, e preciso contar a alguém como o mundo perfeito de Clara desmoronou. Estivemos juntos por 19 anos. Clara era a inteligente, a ambiciosa que conseguia analisar um relatório trimestral como eu diagnosticava um problema de motor. Ela prosperava na política corporativa enquanto eu cuidava do mundo real, garantindo que os produtos chegassem do ponto A ao ponto B, gerenciando motoristas que preferiam discutir a entregar, resolvendo problemas que não podiam ser resolvidos com uma apresentação de PowerPoint. Por anos nos complementamos. Ela chegava em casa do seu escritório no centro da cidade, tirava os saltos e eu lhe servia uma taça de vinho enquanto ela desabafava sobre a política do escritório. Eu lhe contava sobre desastres na cadeia de suprimentos e negociações sindicais, e ela ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas que demonstravam que ela entendia mais do meu mundo do que seus colegas jamais imaginariam. Mas algo mudou há cerca de 3 anos. Sutil a princípio, o tipo de mudança que você percebe em retrospectiva, como observar a ferrugem corroendo lentamente o metal. Numa quinta-feira à noite, ela mencionou o baile de gala da empresa que se aproximava e logo acrescentou: "Você não se encaixaria. É tudo gente do mundo corporativo. Você ficaria entediado." Eu a lembrei, já participei desses eventos antes. Lembra da festa de Natal de 2 anos atrás? Ela acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Aquilo era diferente. Isto é mais exclusivo. O celular dela se tornou uma fortaleza, sempre com a tela virada para baixo. Uma senha apareceu onde nunca houve nenhuma. Ela se iluminava ao ler mensagens, os dedos deslizando pela tela com uma energia que eu não via há anos. Então eu entrava e o celular desaparecia no bolso dela, o sorriso evaporando como orvalho da manhã. O riso doía mais. Clara tinha uma risada específica para a alegria genuína, desprotegida, quase musical. Antes, nossa casa era preenchida por nossas risadas quando brincávamos durante o jantar ou assistíamos a comédias antigas nas noites de domingo. Agora, aquela risada pertencia a outra pessoa, alguém do outro lado da linha, atendendo ligações noturnas em seu escritório em casa com a porta trancada. Há 3 semanas, tudo se cristalizou em uma dolorosa clareza. Cheguei mais cedo em casa depois de uma entrega cancelada e, ao entrar na cozinha, encontrei Clara curvada sobre o telefone, sussurrando com urgência. Seu corpo inteiro estava agitado de uma forma que eu não via há meses. Pelo menos não comigo. Ela dizia: "Eu sei. Eu sei. Ele só chega tarde. Podemos fazer isso." Ela me viu. O sangue sumiu do seu rosto tão rápido que pensei que ela fosse desmaiar. "É só trabalho", ela retrucou, recuperando-se com uma surpreendente acidez. "Não seja tão paranoico." Mantive a voz calma. "Quem está trabalhando até tão tarde? Meu chefe precisa dos relatórios de Singapura amanhã. Você sabe como ele é exigente." Mas seus olhos não encontraram os meus. Eles se desviaram para o telefone, para a porta, para qualquer lugar, menos para o meu rosto. Sua voz carregava um tom cortante de culpa disfarçada de raiva, o som de alguém pego em flagrante. Naquela noite deitei ao lado dela em nossa cama king size, ouvindo sua respiração ritmada, me perguntando se ela estava realmente dormindo ou apenas fingindo. Minha mente repassava cada reunião até tarde, cada conferência de fim de semana, cada noite. Ela estava cansada demais para conversar, estressada demais para se conectar. Eu poderia tê-la confrontado naquele momento, poderia ter exigido respostas, iniciado a inevitável briga que terminaria com a verdade ou com mentiras ainda mais elaboradas. Mas eu conhecia Clara. Ela era brilhante em guerra corporativa, em criar narrativas, em fazer os outros duvidarem de suas próprias percepções. Se eu fosse fazer isso, precisava de munição que ela não pudesse usar. Foi então que decidi contratar alguém que pudesse me dar respostas que Clara jamais daria. O escritório do detetive particular ficava acima de uma lavanderia em um centro comercial, exatamente o tipo de lugar que Clara jamais notaria. Brandon Keller era um ex-policial, com 15 anos de serviço na corporação antes de se tornar detetive particular. Ele tinha o olhar cansado de alguém que vira muitos casamentos desmoronarem. "Preciso da verdade", eu disse a ele, deslizando a foto de Clara sobre sua mesa bagunçada. Seja lá o que for, ele examinou a foto e depois a mim. "A verdade geralmente dói. Você estava preparado para isso?" Pensei nos olhos culpados de Clara na nossa cozinha.
As mentiras doem ainda mais. Justo. Serão $3.000 para vigilância completa. No mínimo 2 semanas. Brandon valia cada centavo que eu havia juntado da minha conta separada. Dinheiro economizado com horas extras que Clara nem sabia que existiam. Seu primeiro relatório chegou em 1 semana. Profissional e devastador. Terça-feira, 16h47. O suspeito saiu do prédio comercial com um homem asiático de aproximadamente 35 a 40 anos. Os dois entraram juntos na garagem. O veículo do suspeito permaneceu na garagem por 47 minutos. O veículo do homem estava estacionado ao lado. A linguagem clínica de alguma forma piorava tudo. Na terceira semana, Brandon já havia estabelecido um padrão que transformou minhas suspeitas em fatos concretos. Os jantares de Clara com seus clientes eram eventos íntimos em restaurantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar, aqueles com iluminação baixa e cartas de vinhos mais longas que o manual de manutenção do meu caminhão. As reuniões que ela fazia à tarde coincidiam com os check-ins no Marriott do centro. Metade das conferências de fim de semana que ela frequentava nunca existia, segundo a programação de eventos da empresa que Brandon, de alguma forma, havia conseguido. O homem tinha um nome. Brian Thompson, desenvolvimento de negócios, a estrela em ascensão da empresa. 38 anos, divorciado há 2, dirigia um Tesla, tinha aquele sorriso fácil e as mãos bem cuidadas que combinavam com o mundo refinado de Clara. Todas as noites eu chegava em casa e encontrava Clara na cozinha, preparando o jantar ou revisando relatórios no balcão. Ela me dava um beijo na bochecha, perguntava sobre o meu dia, reclamava do chefe exigente e dos prazos impossíveis. Tudo isso enquanto eu sabia que ela tinha passado a hora do almoço no apartamento do Brian. Uma noite, ela me observou por cima do laptop. Você parece diferente ultimamente, mais quieta, só cansada. O Peterson está nos pressionando muito sobre os prazos de entrega. Ela estendeu a mão e tocou a minha. Você devia tirar uns dias de folga. Talvez pudéssemos fazer uma viagem de fim de semana prolongado para algum lugar. A ironia era sufocante. Eu sabia pelos relatórios do Brandon que ela tinha planejado um fim de semana com o Brian em uma pousada na região vinícola. Parece ótimo, consegui dizer. Quando você estava pensando nisso? Ah, só daqui a algumas semanas. Tenho aquela conferência em Chicago chegando, lembra? Assenti. Certo. A cúpula de planejamento estratégico. Só que o Brandon já tinha confirmado que tal cúpula não existia. A pior revelação veio quando o Brandon me mostrou fotos do nosso fim de semana de aniversário do ano passado. Eu tinha entendido quando a Clara disse que teve que trabalhar até tarde nas 2 noites. A empresa dela estava em negociações de fusão, só que ela não estava no escritório. O registro de data e hora mostrava ela e o Brian fazendo o check-in no Hotel Rosewood, a 2 horas de distância, às 19h23 da sexta-feira. Ela usando o vestido vermelho que eu tinha comprado para ela no Natal. Durante essa destruição sistemática da minha confiança, eu silenciosamente construí meu caso. A advogada de divórcio que consultei, Janete Morrison, era uma tubarão de terno que tinha cuidado do divórcio do meu chefe 2 anos antes. Com essas evidências você está em uma excelente posição, disse Janete, revisando os relatórios do Brandon. O acordo pré-nupcial que você assinou na verdade joga a seu favor aqui. A infidelidade anula o direito dela à sua pensão e à casa que você herdou do seu pai. E quanto à guarda dos filhos? Documente tudo. Mantenha um diário. Quanto mais evidências de engano e má conduta financeira, mais forte será sua posição. Eu documentei tudo. Extratos bancários mostrando gastos em restaurantes durante as supostas reuniões dela no escritório até tarde da noite. Faturas de cartão de crédito de hotéis durante as supostas viagens de negócios dela. Até mesmo um recibo de lingerie da Lapera. $200 por algo que eu nunca tinha visto. A parte mais difícil foi ajudar Clara a manter a farsa. Quando ela me contou sobre a conferência que se aproximava em Chicago, eu a ajudei a arrumar as malas e até sugeri que ela tirasse um dia a mais para relaxar. Você está tão estressada, eu disse, dobrando suas roupas com mãos firmes. Tire um tempo para você. Ela me abraçou, se aconchegando em mim com o que parecia ser um afeto genuíno. Você é o melhor marido que alguém poderia pedir. Eu não te mereço. Não, concordei baixinho. Você não merece. Ela se afastou rindo. Tão modesta. A investigação de Brandon estava quase concluída. Mais uma semana de vigilância, disse ele, e eu teria tudo o que precisava para um caso irrefutável. Quando me entregou o último envelope, disse algo que me arrepiou. É pior do que você imaginava. O relatório final de Brandon era uma obra-prima de meticulosidade devastadora. 3 anos, não 6 meses.
Não um lapso momentâneo de julgamento, mas 3 anos calculados de engano sistemático. O envelope continha tudo: fotografias, extratos de cartão de crédito, reservas de hotel, até mesmo registros de mensagens de texto que Brandon havia obtido por meios legais dos quais eu não queria saber. Brian Thompson fazia parte da vida de Clara desde a conferência em Denver 3 anos atrás. Aquela em que ela me ligou animada sobre uma oportunidade de promoção que nunca se concretizou. Eles estiveram juntos em todas as principais viagens de negócios desde então, incluindo a conferência em Londres, onde Clara alegou ter tido intoxicação alimentar e não conseguir falar por 2 dias. As fotos mostravam os dois de mãos dadas ao lado dos técnicos, claramente sem sinais de intoxicação. Passei uma semana planejando minha resposta. Janette Morrison e eu planejamos cada movimento, cada contingência, cada possível contra-ataque que Clara poderia lançar. A chave é o impacto simultâneo, explicou Janette, inclinando-se sobre sua mesa de mogno. Consequências pessoais e profissionais aplicadas de uma só vez, sem deixar espaço para minimizar os danos. Como garantir que ela não consiga distorcer os fatos? Documentação sempre supera a retórica. Garantiremos que as evidências falem mais alto do que qualquer desculpa que ela possa inventar. Os documentos do divórcio eram obras de arte, claros, abrangentes e absolutamente condenatórios. Cada prova estava anexada como anexo. O contador forense que Janette recomendou encontrou mais do que apenas despesas pessoais escondidas em lançamentos comerciais. Clara estava usando nosso cartão de crédito conjunto para o caso extraconjugal, tecnicamente me tornando cúmplice financeiro da minha própria traição. Escolhi o momento com cuidado. O departamento de Clara realizava sua reunião estratégica semanal todas as quartas-feiras às 14h30. Toda a equipe estaria lá, incluindo Brian, na sala de conferências com paredes de vidro que todos chamavam de aquário. Máxima visibilidade, mínima privacidade. O serviço de entrega me garantiu que o responsável pelo processamento tinha experiência em lidar com entregas confidenciais. Ele já fez isso antes, disse o despachante. Profissional discreto, mas garante o recebimento adequado. Ninguém pode alegar que não recebeu os documentos. Perfeito. E as outras entregas foram todas sincronizadas para as 14h45, conforme solicitado. Enquanto isso, eu preparava as outras partes. O departamento de RH dela receberia cópias simultaneamente. Uma denúncia anônima sobre relacionamentos impróprios e fraude de despesas, completa com documentação. Brian receberia o pacote dele ao mesmo tempo, embora o dele incluísse algo a mais. Capturas de tela das mensagens de Clara Ara para a amiga, sobre como Brian era divertido, mas não era material para casamento e como ela jamais deixaria Ethan por ele. Em casa, eu era o marido perfeito. Consertei a torneira pingando da qual Clara vinha reclamando. Preparei o jantar favorito dela na terça-noite e até sugeri que assistíssemos aquela série britânica de mistério que ela adorava. Ela se aconchegou em mim no sofá, suspirando satisfeita. Você está tão doce. O que deu em você? Só agora percebi que não tenho te valorizado o suficiente. Ela me deu um beijo na bochecha. Bem, eu gosto dessa versão de você. Talvez devêssemos brigar mais vezes se essa é a fase de reconciliação. Não temos brigado. Não, mas temos estado distantes. Fico feliz que estejamos nos reconectando. Eu até ajudei com a apresentação dela para a reunião de quarta-feira, revisando os slides e sugerindo melhorias. Ela estaria no seu melhor quando o mundo desabasse, confiante, impecável, completamente despreparada. As crianças eram minha maior preocupação. Sarah, de 14 anos, e Mike, de 16, mereciam algo melhor do que serem pegos de surpresa. Sem revelar detalhes, tive conversas cuidadosas sobre como às vezes as famílias mudam, como ambos os pais sempre os amariam, independentemente do que acontecesse entre os adultos. Mike me confrontou diretamente na terça-noite porque herdou minha incapacidade de contornar assuntos difíceis. Você e a mãe estão bem? Estamos resolvendo algumas coisas. Foi o que o pai do Jeremy disse antes do divórcio dos pais dele. Larguei minha chave inglesa. Estávamos mexendo no carro dele. Aconteça o que acontecer, você e Sarah são nossa prioridade. Isso não vai mudar, mas algo está acontecendo. Sim, algo está mudando, mas você não precisa se preocupar com isso esta noite. A manhã de quarta-feira chegou fresca e clara. Clara vestiu seu terno de poder, cinza carvão, com o colar de pérolas que eu lhe dei no nosso 10º aniversário. Ela revisou sua apresentação mais uma vez durante o café da manhã, praticando os pontos principais enquanto eu assentia e a encorajava. As projeções trimestrais são sólidas, eu disse. Você vai arrasar. Ela sorriu radiante. Você acha mesmo?
Acho que você vai conseguir exatamente o que merece. Ela riu. Uma maneira tão estranha de dizer isso, mas aceito o incentivo. Ela me deu um beijo na bochecha antes de sair. Me deseje sorte. Boa sorte, Clara. Tirei o dia de folga do trabalho, dizendo ao meu supervisor que estava com uma emergência familiar. Não era mentira, de verdade. Fiquei sentado na minha caminhonete em um estacionamento em frente ao prédio do escritório de Clara, vendo o relógio se aproximar das 14h30. Às 14 horas, enviei uma única mensagem para Clara. Eu sei sobre o Brian. Acabou. Então desliguei o celular e esperei. Às 14h35, vi movimento na sala de conferências. Figuras minúsculas visíveis mesmo à distância. Alguém se levantou abruptamente. Outros se aglomeravam ao redor. A reunião definitivamente havia sido interrompida. Quando o mensageiro entrou no prédio do escritório dela, Clara não fazia ideia de que seu mundo estava prestes a desmoronar diante de todos que importavam para sua carreira. O mensageiro entrou na sala às 14h47. Observei da minha caminhonete enquanto as figuras minúsculas na sala de conferências se moviam, as cabeças se virando na direção da interrupção. Mesmo do outro lado da rua, eu conseguia identificar Clara pela postura. Aquela confiança inabalável que estava prestes a se estilhaçar. Meu telefone ligou novamente às 15 horas e explodiu com chamadas perdidas e mensagens de texto. 23 chamadas de Clara, 4 de Brian, uma de um número que eu não reconheci, provavelmente o telefone do escritório de Clara. Sua primeira mensagem de voz, deixada às 14h52, era um pânico mal contido. Ethan, o que é isso? Me liga de volta imediatamente. Isso é uma loucura. Me liga. A segunda reunião, às 14h58, mudou o foco para o controle de danos. Precisamos conversar sobre isso em particular, não assim, por favor. Às 15h15, a raiva tomou conta. Seu desgraçado. Seu completo desgraçado. Como você ousa fazer isso comigo no trabalho? Não respondi. Em vez disso, dirigi para casa, fiz café e sentei à mesa da cozinha com o relatório completo de Brandon aberto à minha frente. Evidências de 3 anos de mentiras, organizadas cronologicamente, um mapa da traição. O carro de Clara entrou cantando pneus na garagem às 15h47. Ela deve ter saído imediatamente após o entregador, abandonando o que restava de sua apresentação. Ela irrompeu pela porta como um furacão, o rosto corado, os cabelos impecáveis despenteados por ter passado as mãos por eles. O que você fez? Sua voz tremia de raiva. Tomei um gole de café. Entreguei-lhe os papéis do divórcio. Parecia bastante simples. No meu escritório, na frente de todos. A voz dela falhou, oscilando entre a raiva e o desespero. Quer dizer, na frente do Brian? Ele também recebeu a cópia dele. O RH deve estar lendo a deles agora mesmo. O sangue sumiu do rosto dela. Ela afundou na cadeira à minha frente, sua graça habitual abandonada. Não é o que parece. Deslizei uma foto pela mesa. Ela e Brian jantando na terça-feira passada, quando ela alegou estar em uma reunião com um cliente. Então expliquei o que era. Ela olhou rapidamente e a empurrou de volta. Era um jantar de negócios. Outra foto. Eles entrando juntos no Marriott. Negócios. Estávamos revisando propostas. As fotos do aniversário no Hotel Rosewood. Ela com o vestido vermelho que eu havia comprado para ela. O braço de Brian em volta da cintura dela. Que proposta era essa? Ela encarou as fotos, a boca abrindo e fechando como um peixe fisgado. A grande negociadora sem palavras. Finalmente ela sussurrou. Não significou nada. Eu só estava me sentindo sozinha. Você estava sempre trabalhando, sempre cansado. Eu fazia hora extra para bancar a vida que você queria, enquanto você gastava nosso dinheiro em quartos de hotel com ele. Mostrei a ela os extratos do cartão de crédito, com cada cobrança destacada. Eu termino com o Brian. Eu peço demissão se é isso que você quer. Você planejou férias com ele. Mês que vem, no nosso fim de semana de aniversário de novo. Ela se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. 3 anos, Clara. Você o escolheu em vez de nós por 3 anos. Cada mentira, cada reunião atrasada, cada conferência de fim de semana que não existiu, você o escolheu. Ela se levantou de repente na defensiva. Eu escolhi você. Eu fiquei com você. Eu nunca planejei ir embora porque eu oferecia estabilidade enquanto ele oferecia emoção. Eu era sua rede de segurança enquanto ele era sua aventura. Bem, parabéns. Agora você vai ver como a vida é emocionante sem a rede. Ela caminhou em direção à sala de estar, depois se virou bruscamente, a raiva substituindo o desespero. Você acha que é tão esperta? Acha que venceu?
Eu vou lutar contra isso. Vou alegar que você era abusiva, controladora. Vá em frente. Mas primeiro, você precisa saber que Brian é casado. Ela congelou. O quê? Não, ele é divorciado. Ele me disse que está separado, não divorciado. A esposa dele recebeu o pacote dela hoje com tudo, incluindo as mensagens em que você chamava a Sharon da contabilidade de vaca amargurada que precisa transar. Clara ficou completamente em silêncio. Ela entendeu agora. Isso não era apenas um divórcio. Era terra arrasada. Você destruiu tudo. Sua voz era quase um sussurro. Não, você destruiu tudo. Eu apenas documentei. Ela afundou no sofá, olhando para o nada. Meu emprego acabou. Eles têm 3 anos de fraude em despesas, 3 anos de uso de recursos da empresa para atividades pessoais, 3 anos de violação da política de ética. As crianças vão me odiar. As crianças saberão a verdade. O que elas farão com isso é a escolha delas. Ela olhou para mim então, olhou para mim de verdade pela primeira vez em anos. Você planejou tudo isso, cada detalhe. Eu tive 3 semanas enquanto você estava ocupada com o Brian. Tempo suficiente para pensar. Quando contei a ela sobre o relatório do RH, ela ficou completamente em silêncio. E foi aí que eu soube que ela finalmente entendeu que isso não era apenas um divórcio. Isso era justiça. A ligação da empresa de Clara chegou na manhã de quinta-feira, às 9h17. Ela estava no chuveiro, provavelmente tentando se livrar da catástrofe de ontem. Atendi o telefone. Aqui é o Martin do RH. A senhorita Patterson precisa se apresentar imediatamente ao RH assim que chegar. Eu a avisarei, respondi, já sabendo como aquela reunião terminaria. Clara saiu do quarto com seu melhor terno, uma armadura completa para o combate corporativo. Não me espere acordada. Vou lidar com essa bagunça que você criou o dia todo. Dei de ombros. É a sua bagunça, Clara. Eu só a expus. Ao meio-dia, ela estava em casa carregando uma caixa cheia de pertences pessoais. 15 anos na empresa terminaram em uma manhã. Seu rosto era uma máscara de choque. Ela colocou a caixa no chão pesadamente. Eles tinham tudo. Todos os recibos, todas as despesas de hotel no cartão corporativo, todos os dias de licença médica que coincidiam com a agenda de viagens do Brian. Eles sabiam sobre Londres, Denver, até mesmo o jantar com o cliente que eu cobrei como despesa quando na verdade eu estava lá. Ela se interrompeu ao falar do Brian. Sim, eles sabiam. Ela desabou no sofá. Ele me jogou aos leões, disse que eu o assediei, que ele tentou terminar várias vezes, que eu ameacei o emprego dele se ele não cedesse. Você escolheu um verdadeiro vencedor. A esposa dele estava lá no RH. Eles a trouxeram. Para verificar os detalhes da cronologia, a voz de Clara estava oca. Ela está grávida. 6 meses. Os dias seguintes trouxeram uma destruição sistemática. A empresa de Clara não só a demitiu, como também marcou seu arquivo por má conduta grave. O tipo de marca indelével que te persegue nos círculos corporativos. Sua rede de contatos cuidadosamente cultivada evaporou da noite para o dia. Conexões no LinkedIn desapareceram. Recrutadores que a cortejavam há anos não retornavam suas ligações. Brian manteve o emprego. Mal foi transferido para o escritório de Seattle e rebaixado a analista sênior. Sua esposa, munida das provas que eu havia fornecido, entrou com o pedido de divórcio imediatamente. Ele bloqueou o número de Clara, fingindo que ela nunca existiu. O homem por quem ela arriscou tudo se tornou um fantasma. Nossos filhos descobriram, apesar de nossas tentativas de minimizar os danos. Mike ouviu Clara chorando ao telefone com a irmã, juntando as peças para confrontá-la diretamente no jantar de domingo à noite. Você estava traindo o papai? O silêncio de Clara foi resposta suficiente. A voz de Sarah era fraca. Por quanto tempo? Clara começou. É complicado. 3 anos. As viagens, as reuniões até tarde, conferências, a maioria delas mentiras. Mike se levantou da mesa, a cadeira arrastando no chão. Todas aquelas vezes que você perdeu meus jogos por causa do trabalho. Clara estendeu a mão para ele. Mike, por favor. Ele se afastou. Eu te odeio. E foi para o quarto. Ele não falou com ela desde então. Sarah aguentou mais 2 dias antes de desabar. Ela encontrou o laptop de Clara aberto em anúncios de apartamentos estúdio na parte barra pesada da cidade. A única coisa que Clara podia pagar sem emprego. Você vai mesmo embora? Clara, ainda tentando se convencer da realidade, disse, papai está me obrigando. Sarah a interrompeu. Não, você já foi embora. Você vem indo embora há anos. Papai só está oficializando. O divórcio prosseguiu com eficiência mecânica.
O advogado de Clara, um defensor público, já que ela não podia pagar um advogado particular, a aconselhou a aceitar meus termos. As provas eram esmagadoras, o acordo pré-nupcial inabalável. Eu fiquei com a guarda principal, a casa, minha aposentadoria intacta. Clara ficou com $40.000 em economias e o carro. Ela acabou encontrando um emprego gerente assistente em uma rede de lojas, ganhando 1/3 do seu salário anterior. A mulher que antes fazia apresentações para a COR agora lida com reclamações de clientes e agenda funcionários temporários. O dia da mudança foi ontem. Eu a observei carregando caixas em um caminhão alugado, suas roupas de grife parecendo absurdas em contraste com o interior sujo do veículo. Brian havia contratado uma empresa de mudanças para a esposa. Clara só tinha a irmã, que me encarava como se eu fosse o vilão da história. Clara parou ao lado do caminhão. Valia a pena destruir minha vida assim? Você destruiu a sua própria vida. Eu simplesmente me recusei a deixar você destruir a minha também. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu te amava. Não, você amava me ter. Há uma diferença. Ela entrou no caminhão sem dizer mais nada. Quando ele desapareceu na esquina, percebi que sentia algo que não experimentava há anos. Paz. 3 meses se passaram desde que o caminhão de Clara virou a esquina. A casa parece diferente agora, mais leve, como abrir as janelas depois de uma tempestade. A ausência dela não é um espaço vazio, é espaço para respirar. Mike começou a me acompanhar na garagem nos fins de semana. Estamos reconstruindo uma Chevelle 1972. Escolha dele, não minha. Ontem, ele me pediu para ensiná-lo a verificar os fluidos do carro. Quero saber coisas de verdade, não apenas notificações de aplicativos. Não falamos sobre a mãe dele durante essas sessões, mas às vezes o pego olhando para a porta da cozinha como se esperasse que ela entrasse com limonada e uma falsa preocupação. Sarah está se adaptando de forma diferente. Ela redecorou o antigo escritório de Clara Ara, transformando-o em um ateliê de arte. As paredes que antes exibiam os prêmios de Clara agora mostram as pinturas de Sarah, abstrações violentas que, segundo sua terapeuta, são ferramentas de processamento. Na semana passada, ela perguntou: "Você já amou a mamãe?" Eu amava quem eu achava que ela era, mas essa pessoa talvez nunca tenha existido. Ela refletiu sobre isso. Que triste. Sim, é mesmo. Clara mora a 40 minutos de distância, em um apartamento de 2 quartos em cima de uma padaria. Ela fica com as crianças em fins de semana alternados, embora Mike frequentemente encontre desculpas para não ir. Domingo passado foi o aniversário dela. Sarah foi, Mike não. Sarah disse que pediram comida chinesa para a viagem e assistiram a Netflix. Sem Brian, sem romance, apenas Clara sozinha com as consequências de suas escolhas. Ela ainda envia e-mails às vezes, geralmente tarde da noite quando o vinho bate. Eles variam de acusatórios a suplicantes, às vezes ambos na mesma mensagem. Eu não respondo mais. Janete Morrison, minha advogada, os arquiva caso precisemos deles. O mundo corporativo que Clara tanto amava ainda tem memória. Ela se candidatou a 17 vagas no mês passado. Eu sei porque uma amiga do RH de uma empresa me disse que sua reputação a precede agora. A executiva que reembolsou uma quantia considerável em hotéis foi pega e demitida por má conduta. Ela é uma figura tóxica nos círculos que um dia a idolatraram. Brian Thompson se casou novamente no ano passado. Uma mulher do escritório dele em Seattle, segundo o LinkedIn. 24 anos, recém-formada no MBA. Clara descobriu pelo Instagram. Ela me ligou chorando naquela noite bêbada e incoerente. Você arruinou minha única chance de ser feliz. Desliguei e bloqueei o número dela. O trabalho não mudou muito para mim. Os mesmos caminhões, as mesmas raízes, os mesmos problemas para resolver. Mas agora volto para casa e encaro a verdade. Não preciso mais me perguntar onde Clara realmente está. Não preciso mais fingir que não noto tons de batom que não reconheço. Não preciso mais ficar acordado ao lado de alguém que está pensando em outra pessoa. O Chevelle agora funciona. Mike e eu conseguimos ligá-lo no fim de semana passado. E a expressão no rosto dele quando o motor pegou, por alegria, sem fingimento. Demos uma volta no quarteirão, janelas abertas, rock clássico no rádio restaurado. Mamãe já andou em carros assim? Sua mãe preferia luxo. Bancos de couro, ar-condicionado, isolamento da estrada? Ele sorriu. Que chato. Sim, era. Algumas noites me pergunto se fui longe demais. Se destruir a carreira de Clara junto com o nosso casamento foi excessivo, vingativa. Então me lembro daqueles 3 anos de mentiras, das fotos do nosso aniversário, da crueldade casual de me fazer financiar minha própria traição. Ela perdeu tudo. Eu fiquei com o que mais importava.
As crianças vão se curar. Elas vão aprender a confiar novamente, a amar sem ficar constantemente checando se há engano. Elas vão se lembrar de que o pai delas defendeu a verdade, mesmo quando doía, principalmente quando doía. E Clara, ela vai acordar todas as manhãs naquele pequeno apartamento, vestida para um emprego que odeia, e se lembrar de quando tinha tudo. Ela vai saber que trocou tudo por 3 anos de quartos de hotel e promessas sussurradas de um homem que a descartou no momento em que ela se tornou um incômodo. Isso não é vingança. Isso é justiça. E a justiça, aprendi, dorme melhor do que a vingança jamais poderia. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Era o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, você também pode ler. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão gostei. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias. Então, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.